Exclusivo, você confere agora aqui no Band News TV entrevista. Bom, a gente vai fazer contato com o repórter Túlio Amâncio, que está agora ao lado do então ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, que deixou o cargo após essa polêmica do leilão do arroz. Túlio, bom dia para você. Oi, Patrícia, bom dia a você, a todo mundo que está com a gente na manhã dessa quarta-feira. Primeira entrevista de Neri Geller, que até ontem era secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e deixou o cargo. Então, ele vai comentar, vai conversar com a gente sobre o que a gente pode chamar, talvez, de suspeitas, né, secretário? Obrigado pela participação, por falar com a gente. Olha, ontem o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, numa entrevista coletiva, ele disse que o senhor pediu para sair, entregou o cargo. Eu quero saber se, de fato, o senhor pediu para sair do Ministério ou foi uma decisão do Fávaro. Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Primeiro, Túlio, agradecer pela oportunidade de estar falando com a população brasileira através da Band, é bastante importante no momento desse, até para explicar, tirar qualquer dúvida. Com relação ao pedido de exoneração, eu não fiz o pedido de exoneração. Depois que aconteceu esse leilão e começou a levantar alguma suspeita, eu de imediato me posicionei com bastante firmeza na imprensa. Estava no estado de Mato Grosso, cheguei na segunda-feira de madrugada. Quando embarquei em Cuiabá, mandei uma mensagem para o ministro que eu chegaria até 9h30 no máximo e que eu iria direto para o Ministério para conversar. Chegando em Brasília, nós conversamos, era 11 horas, e eu relatei então ao ministro Fávaro dos acontecimentos e da minha posição de 100% de transparência, de tranquilidade, porque não tem absolutamente nada para esconder. Expliquei para o ministro Fávaro que ele conhece o Robson, que é o proprietário da corretora, que participou do leilão, que essa empresa participa de leilão desde o ano passado, porque eu fui, então, buscar as informações sexta e sábado, que meu filho que estava sendo ventilado, que teria participado do leilão, que ele abriu uma corretora em agosto do ano passado. Eu conversei com meu filho, ele categoricamente me falou que essa corretora não foi ativada do ponto de vista de operacionalização, não fez nenhuma operação, não participou de nenhum leilão, nem público e nem privado. E aí eu liguei para o Robson, obviamente eu não tinha, fazia dias que eu não conversava com ele, liguei para ele e pedi para ele. O Robson me colocou de forma muito categórica, falou: deputado, você não paga mais meu salário, eu estou tocando a minha vida, você sabe que eu tenho um escritório de consultoria desde 2020, eu trabalhei no seu gabinete até 2020, portanto faz 4 anos, e eu estou atuando no ramo desde o ano passado. Não deu certo com o Marcelo, eu abri a minha corretora, estou trabalhando, estou inclusive fazendo leilão na Conab desde o ano passado. O primeiro leilão ele ganhou sem eu estar no Ministério. A gente já vai contextualizar isso, sobre essa questão, essa suspeita que paira sobre esse ex-assessor do senhor, mas antes eu queria só saber isso. A demissão partiu por parte do Ministério, então? Partiu por parte do Ministério do Governo, não fui eu que pedi demissão. O que o Fávaro falou para o senhor pedindo o seu cargo? Ontem de manhã, para concluir só a linha de raciocínio, ontem de manhã eu conversei mais uma vez com ele, me chamou, conversamos ele e o Carlos Agostinho, e ele me falou que estava gerando muita polêmica e realmente a forma como foi conduzido esse leilão de importação, ao meu ver, foi equivocado. E eu coloquei ao ministro que eu estava muito tranquilo, que eu não tinha nada para esconder e que eu sou parceiro para ajudar a construir soluções, ajudar o governo, esclarecer para a sociedade e pronto. Aí ele foi pro Palácio, conversou com o presidente Lula, de lá ele me ligou que a decisão seria, então, pelo meu afastamento. Eu falei que, tranquilo, que conforme combinado de manhã, à tarde a gente iria conversar. À tarde ele não me ligou, fui para o Ministério, conversei, ele não me ligou, encaminhou um documento pedindo para a Secretaria de Política Agrícola e para a Secretaria Executiva a exoneração a pedido. Eu ratifiquei ela, documentei isso por documento, que eu não estaria pedindo demissão. E foi isso que aconteceu. Teria sido um pedido do presidente Lula a saída do senhor? Sinceramente, eu não sei, não posso dizer isso. O que eu posso falar com bastante clareza
é que, por parte do presidente Lula, eu tenho muito carinho e respeito. Acho que o presidente foi mal orientado nessa questão das importações, até porque o arroz é um preço globalizado. A importação, ele mexe num primeiro momento, no segundo momento ele não mexe. Acho, sinceramente, até pelo meu histórico de atuação no governo passado, no governo, inclusive do presidente Lula em 2007, como deputado federal, vice-presidente da ProSoja, e a exposição que eu tive na convicção de defender a eleição do presidente Lula. Fui o primeiro deputado federal que teve coragem de se colocar à disposição, de ir para defender o governo do presidente Lula lá atrás, que ajudou muito o setor. Então, acho por convicção que não. Tenho um carinho enorme pelo presidente Lula. Acho justo ele se preocupar com o preço do arroz, com a inflação, porque ele atinge as massas mais pobres da sociedade brasileira. Agora, com relação à decisão, se ela veio do ministro Favaro ou do presidente, eu não posso falar aqui. Deputado, informações que eu tenho de algumas fontes do Planalto é que ontem o presidente Lula teria dito ao Fávaro, ao presidente da Conab, ao ministro Paulo Teixeira, que o leilão foi, abre aspas, desorganizado, fecha aspas. Teria sido uma palavra do presidente Lula. O senhor concorda? Esse leilão foi desorganizado, de fato? Mas, sem dúvida, está aí. Primeiro que se politizou muito o assunto por parte da oposição, num momento difícil do Rio Grande do Sul. Faltou organização, faltou orientação. Se você buscar nos anais das reuniões que nós fizemos, logicamente foram reuniões internas, as posições técnicas elas não foram seguidas. Ela foi de forma muito assodada para fazer com que o arroz chegasse nas periferias dos grandes centros, o que é louvável, mas a forma como foi feito. Se nós tínhamos informações do Rio Grande do Sul que 78% da produção já havia sido colhida, estava nos armazéns, se nós tínhamos informações que do restante que faltava ser colhido, ainda boa parte estava fora do eixo das enchentes. Portanto, e isso se confirmou agora, nós tivemos só uma redução das 7.800.000 toneladas que estavam previstas, teve uma queda só de 500.000 toneladas. Se nós tínhamos informações que o Centro-Oeste cresceu a produção em 30%, e se nós temos informações que o Mercosul tinha bastante arroz, ele deveria ser feito de forma mais escalonado. Obviamente, fazer a intervenção quando estava um preço especulativo, porque isso é verdade, isso aconteceu, o assunto vir à baila e fazer a discussão interna no governo é mais do que justo, mas da forma que foi conduzido, com certeza, se o presidente falou isso, ele está coberto de razão. E não faltou, por minha parte, na Casa Civil, nas reuniões técnicas, acompanhadas, inclusive, por membros do Ministério da Fazenda e também por membros do Planejamento, para que a gente tivesse mais cautela e fizesse as coisas mais organizadas. Lançaram um leilão de 100.000 toneladas, cancelaram. Aí foram conversar com a indústria, com os exportadores, de forma também assodada. Fizeram um leilão de 300.000 toneladas. A Conab, os técnicos da Conab, é justo que a gente fala. Tem competência, são comprometidos, é importante a gente falar, se no passado foi feito mais de 3, 4 bilhões de reais de comercialização, por que agora está errado? Infelizmente, foi conduzido de forma equivocada, não estou falando em nenhum momento que houve má-fé por parte de ninguém. O que houve foi mal conduzido em momentos egos aguçados. O senhor está dizendo, pelo que eu entendi, que se o leilão fosse acontecer, não precisaria ser nessa quantidade, certo? Quem pressionou para que fosse essa quantidade? É uma decisão lá da Casa Civil, junto com o ministro Favaro, certeza. Agora, como que se deu lá, eu não consegui participar, porque o ministro puxou esse assunto 100% para o gabinete, e é normal que seja assim, não tem problema nenhum, mas quem decidiu, obviamente, não fomos nós. Inclusive, nós orientávamos tecnicamente que, num primeiro momento, se fizesse a alíquota zero das importações fora do Mercosul, até que estava em 12%, quando você sinaliza uma isenção, se já tinha arroz vindo da Tailândia, obviamente com a redução da alíquota de 12%, você criaria condições para ter mais competitividade fora do Mercosul. Mas decidiram pelo leilão, fizeram um leilão de 100.000 toneladas, eu acho que o que era aceitável, inclusive por parte do setor,
cancelaram, já começou a dar confusão ali, depois acabaram fazendo esse 300 mil toneladas, que eu acho que realmente o presidente Lula tem razão, foi mal conduzido do ponto de vista político. Qual critério técnico não foi seguido nesse leilão? Essas orientações todas ter sido levadas em consideração. Quanto nós perdemos efetivamente no Rio Grande do Sul, o estrago foi tão grande do ponto de vista da logística que a gente não poderia tirar em 10, 15, 20 dias o arroz que estava estocado no Rio Grande do Sul. O Mercosul até onde iria segurar o produto para aumentar o preço se baixasse a TEC e começasse a entrar de outros países. Então, todas quanto tinha de estoque ainda nos grandes centros consumidores. Então, essa parte aí que ela foi meio atropelada, a verdade é essa. Foi feito um pouco assodado e deveria se ter ouvido mais o setor. Eu particularmente, defendo isso, e os arrozeiros que estão nos assistindo, a própria equipe econômica, defendo muito que a gente deveria, nós temos um vasto campo de aumentar a nossa produção. Junto com essa discussão técnica, deveria se ter formulado políticas de direcionamento para aumentar a produção nacional, porque isso gera emprego, gera superávit na balança comercial, porque o arroz hoje já é um player também forte no mercado internacional, que poderia ter sido fortalecido. Os nossos vastos campos de produção, que hoje a soja e o milho têm uma renda muito baixa,